Olá, bom dia. Bom dia. Está começando agora o Jornal 7, trazendo as principais notícias e deixando você informado sobre a situação da seca no Nordeste. Nós estamos com a nossa correspondente Ana Lia, que se encontra na sede do DENOX, órgão que atua no combate aos efeitos negativos gerados pela seca, aqui no Nordeste. É com você, Ana Lia. Olá, estou aqui com Raquel Pontes, que é chefe de gabinete e servidora do DENOX, que é o Departamento Nacional de Combate contra a Seca. E hoje ela vai responder algumas perguntas e dar algumas informações sobre a seca e as chuvas aqui na nossa região. Raquel, muito obrigada por estar nos recebendo. E eu queria que você falasse um pouco mais da função do DENOX nessa questão das chuvas e na questão do combate à seca no nosso interior e no nosso estado. O DENOX é um ano centenário, já fez 105 anos, de combate aos efeitos da seca. Isso é um mito que se fala que o DENOX ele não combate a seca, ele combate os efeitos da seca. Então, isso foi construído com a visão de início de república, com uma visão positivista, onde se tratava da questão do homem em primeiro lugar. Então, a gente trabalhava para fins de integração nacional e desenvolvimento regional. Então, essa questão assustava as pessoas de tempos em tempos, ciclicamente, quando ocorria esses períodos de estiagem, onde o desequilíbrio do recurso hídrico trazia um impacto muito forte sobre a economia local. E isso fazia com que houvesse muitas mortes, a ausência também de questões de vacina e higiene relacionada à água, isso tudo influenciava numa grande mortandade. Então, em que consiste a região que era conhecida como Polígono das Secas e o que foi que o DENOX fez para poder desenvolver aquela região e melhorar a vida do povo sertanejo? A região considerada Polígono das Secas, ela é caracterizada por baixa pluviometria, uma pluviometria abaixo de 800 milímetros, que seria a isoleta de 800 milímetros, e também a questão de uma alta evapotranspiração. Então, esse índice de evapotranspiração, mais associado à questão da baixa pluviometria, faz com que se delimitasse uma área que foi denominada Polígono das Secas, que se superpõe aos estados, e na realidade ele não leva em consideração a federação, a delimitação por estado ou município, mas sim uma linha que foi traçada para, inclusive, detida parte do norte de Minas Gerais. É uma delimitação em desuso, porque atualmente se fala no Polígono das Secas como sendo uma região semiárida, definida pelo Ministério da Integração, com as mesmas características de definição, os mesmos indicadores, mas incluindo municípios. Então, há um conjunto de municípios que é denominado os municípios do semiárido brasileiro. Há 2 anos atrás, foi registrado a maior seca em 50 anos aqui no estado do Ceará. Quais foram as consequências para a vida do homem sertanejo e como isso implicou no nosso abastecimento? É preciso definir o que foi e o que é hoje, até hoje, essa questão da seca desse período. É uma seca plurianual, não é uma seca simples de um ano, com uma baixa pluviometria. Então, a gente viu reduzidos os volumes de estoques de água e, consequentemente, há prejuízos à questão agrícola. Sob o ponto de vista positivo, houve uma acalmada na população por conta das assistências sociais relativas aos programas nacionais, ou seja, Bolsa Família, Seguro Safra, todas essas questões seguraram a população no meio rural e trouxe a possibilidade do Ministério da Integração e do DENOX trabalharem a questão do abastecimento à população difusa. Então, esse período foi bem caracterizado por um aumento na escala de programas de atendimento à população difusa, ou seja, implantação de cisternas, implantação de poços, sistemas simplificados de abastecimento, pequenas adutoras emergenciais. Inclusive, é um período que surgiu uma tecnologia chamada adutoras de engate rápido,
onde a construção é rápida, mesmo que provisória, e à medida em que o açude vai descendo, vai sendo utilizada vai sendo emendada essa adutora para aduzir do local onde realmente ela poderia encontrar. Então, essa seca, do seu ponto de vista positivo, se é que a gente pode considerar assim, traz isso. Uma questão negativa que persiste no Nordeste é que os centros urbanos, que são os grandes demandadores de água, ainda não transparece a consciência de que é necessário economizar, é necessário utilizar a água com melhor condição. Então, isso é uma conscientização que ainda não chegou à população urbana. Falando em população urbana, a gente lembra um pouco do que está acontecendo atualmente no estado de São Paulo, né? E eles estão tendo um racionamento nos grandes centros urbanos. Qual o risco que a nossa capital tem de passar por essa mesma situação e o que o DENOX faz para que isso não aconteça? De uma maneira geral, o problema de São Paulo hoje é um problema de gestão de recursos hídricos. Mas, na medida em que você tem um recurso finito e uma população que cresce, há necessidade, principalmente, de tratar a educação ambiental como uma coisa permanente, não somente nos períodos de seca. Tratar a questão da água como um assunto para dentro das nossas casas e para dentro da nossa vida, porque nós moramos aqui. Outro enfoque que tem que ser dado, que é uma visão de futuro, é o que fazer para que isso não aconteça novamente, do ponto de vista de São Paulo. Que para nós ele é recorrente e a gente tem certeza que vai acontecer. Há necessidade de dar um salto na questão da água, do ponto de vista tecnológico. A Europa, os grandes centros internacionais já trabalham a questão tecnológica da água para se fazer água. Você precisa fazer água boa. Então há necessidade de se tratar fortemente em escala de um programa a tecnologia da dessalinização de água, do reuso para fins agrícolas, intervir nas áreas de irrigação para tratar da irrigação sob o ponto de vista de economia de água também, de frutos e produção agrícola menos demandante de água, porque atualmente o Brasil ainda exporta água. Quando o semiárido exporta melão, ele exporta água. Então, a questão da seca ela também está muito relacionada ao hábito da população e as questões tecnológicas e o desenvolvimento da própria consciência, né, da população, e também a questão social, do conhecimento e da busca de compreender melhor o que é o recurso hídrico, que a gente necessita disso, né, Raquel? É respeitar uma região que tem como potencial muito forte energias renováveis, tratar as questões da água de uma maneira mais responsável, eliminar as perdas. Não adianta a gente discutir somente o nosso banho, né, ou o nosso uso de uma torneira dentro de casa. Isso é importante? Mas as grandes perdas decorrentes das empresas de água e esgoto da cidade, ela é identificada uma perda inadmissível de 30% a 35%. Isso é uma água tratada, perdida, que vai para a nossa conta. Então, eu acredito que a gente vai ter que enfrentar primeiro as grandes perdas e as grandes economias. O chuveiro da nossa casa é importante? Mas o poder público tem que dar mais, tem que fazer mais o seu papel. Obrigada, Raquel. Muito obrigada por ter recebido. E é com você, Sueli. Obrigada, Ana Lia. E esse foi o Jornal 7, trazendo as principais notícias do Nordeste para você. Obrigada, tenha um bom dia. Bom dia e até a próxima.